pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora de pintura Enoê de Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. Agora nós vamos começar fazendo aqui, ó, a partezinha aqui do gorrinho. Então, para o gorrinho eu vou usar o vermelho vivo, aqui o vinho, para fazer as listas vermelhas, vou usar o rosa escuro, junto com o carmim, vou usar o verde folha, junto com o verde oliva, e vou usar o amarelo com o siena, ou o ocre, tá, gente? Então, vou começar aqui em cima, nessa parte. Então, eu venho primeiro fazendo aqui o amarelo, deixando uma listinha aqui, ó. Olha, porque aqui tem uma partezinha que é vermelha. Então, eu venho colocando o amarelinho aqui, nessa parte, preenchendo toda essa parte aqui em cima. Ó, vou preencher ela bem de amarelinho, tô usando o amarelo ouro. E vou usar também o branco. Deixa eu pegar o branquinho aqui. São muitas cores, então a gente tem que ir vendo o que a gente vai colocar. Aqui, se vocês quiserem, porventura, mudar a tonalidade, vocês podem mudar, tá? Então, pode fazer da cor que você quiser. Mas assim vai ficar bem legal. Porque a combinação de cores é que é importante aqui. Às vezes a gente muda a cor e a cor não combina. Daí fica feio, acaba ficando feio. Aqui, para fazer o volume, eu vou colocar o ocre. Olha, coloco ele nos cantinhos, aqui entre as folhinhas da flor, um pouquinho do ocre, para dar profundidade, tá? Lá em cima, na beiradinha, a gente vai fazer uma listinha vermelha, bem aqui, ó. Então, essa listinha vermelha eu vou fazer com o vermelho vivo, tá? É bem em cima do gorrinho, lá quase fora, eu vou fazer só uma listinha vermelha. Só para fazer o acabamento mesmo do gorrinho lá em cima. Venho com o vinho e também vou escurecer umas partezinhas aqui, ó. Os cantinhos. Agora eu venho com o verde e vou fazer aqui a parte verde. Ó, começo com o verde folha e vou fazer toda essa partezinha aqui, ó, com o verde folha. Vou colocar ele mais pertinho. Como eu não estou usando aqui o clareador, então ele fica um pouquinho mais difícil de preencher. Mas se você vai pintar na sacaria, pode usar o clareador e também aquela aguinha que a gente usa de amaciante, tá? Só se for usar para pintar na sacaria. Aqui também, ó, vamos fazer bem os contorninhos. Aqui da lista do gorrinho. Aqui do outro ladinho, aqui no meio também tem, ó, um pouquinho desse verdinho. E aqui no cantinho também. Vem pra cá fazendo a partezinha aqui do gorrinho aqui do bonequinho. Agora eu venho com o verde oliva e vou escurecer as bordinhas. Sempre escurecendo as bordinhas para poder dar volume para a pintura. Ó, escurece os cantinhos. Aqui também, nessa bordinha. E aqui no meio das folhinhas, porque aqui vai ser sombra. Então, tem que escurecer um pouquinho aqui, ó. Assim. Agora, eu vou iluminar.
Então, vou dar uma lavadinha no meu pincel, vou limpar e vou iluminar. Vou colocar o branquinho bem aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó, de cima do gorrinho, bem no centro, eu vou colocar um pouquinho de branco. E volto com o amarelinho para dar a luz aqui bem certinha, ó. Daí ela vai ficar só clarinha, ela não vai ficar branca, ela vai ficar clarinha. Aqui, limpo o meu pincel e venho fazendo a mesma coisa aqui, ó. Coloco o branquinho aqui, ó. E venho com o verdinho por cima. Só para iluminar. Não é para ficar branco, tá, gente? É só para iluminar. Deixar só mais clarinho. E essa luz aqui eu só vou fazer misturando o branquinho aqui. Não consegue fazer de outra forma, tá? Olha, para ficar aquele brilho aqui do gorrinho. Agora, a gente vai fazer essa partezinha aqui, ó, que tem essa greguinha aqui. Então, eu venho com o rosa. Estou usando aqui o rosa antigo ou o rosa escuro. No caso aqui, eu tenho o rosa escuro. E vou fazer essa partezinha aqui, ó, de rosa. Toda essa partezinha aqui, ó, vai ser rosinha. Ó, tem que preencher bem os cantinhos, as beiradinhas, fazendo toda a partezinha aqui com esse rosinho. Ó, a partezinha de baixo também. Pego a tinta do ladinho do pincel e vou fazendo as curvinhas. Aqui, ó. Aí eu volto e vou preenchendo. Aqui, fazer bem certinho na beiradinha do rostinho. E vai completando aqui para cá. Ó, a tinta para completar, para preencher, tu pode usá-la dos dois ladinhos do pincel, ó. Tu mergulha o pincel e vai lá para ficar bem carregadinha de tinta aqui, ó. Vai lá, faz em volta das bolinhas e faz lá também, ó. No cantinho do gorrinho e puxa para cá. Assim, desta forma, eu vou preenchendo tudo. Aqui, ó. Venho aqui e faço aqui também, que tem uma partezinha de gorrinho aqui. Aqui em cima, ó. Agora, aqui a profundidade eu vou fazer com o vinho. Então, eu venho aqui com o vinho, agora sim, de um ladinho só do meu pincel, eu vou fazer primeiro aqui, ó. Puxando para dentro aqui do gorrinho. Venho com o cantinho do pincel e vou fazendo a sombra aqui na greguinha, ó. Ó, cantinho do pincel para pintar só no vãozinho aqui, ó. Harmonizo e vou lá embaixo, ó. Fazendo essas partes aqui de profundidade para ficar uma sombra aqui nessa greguinha que tem aqui, ó. Assim, ó. Agora eu vou emparelhar. Vou harmonizar aqui para não ficar só aquela mancha lá embaixo, ó. Então, eu tenho que harmonizar para baixo um pouquinho, ó. Venho aqui no cantinho e vou fazer a mesma coisa, ó. Preenchendo ali e aqui. Puxando para dentro do gorrinho. Aqui também, no cantinho, vou puxar e vou com o cantinho do pincel fazer lá no cantinho do gorrinho, ó. Agora eu volto e harmonizo essa parte aqui, ó. Olha, tem que deixar bem
harmonizadinho. Agora eu venho com o branquinho e vou fazer diferente, ó. Vou colocar essa parte aqui, ó, de xadrezinho, ó. Então, eu vou fazendo os risquinhos com o pincel, ó, só as marcaçãozinhas, e venho fazendo para baixo assim, ó. De novo, eu vou carregar aqui meu pincel e vou puxar para baixo o xadrezinho, ó. Como se ele viesse de lá, ó. Eu meço lá e venho fazendo aqui, ó. Olha. Aqui e aqui nesse cantinho. Agora, eu molho de novo o meu pincel, ó, só a beiradinha, e vou fazer um risquinho aqui, ó. E lá. E venho aqui, vou puxar um aqui, ó. Ó. Fazendo o xadrezinho do chapeuzinho, do gorrinho. Agora, eu venho fazendo essa fita do meio, ó. Então, eu molho o meu pincel todo aqui, ó, ela é quase da largurinha do meu pincel, ó. Então, eu venho pintando toda ela, ó, coloco a tinta e vou levando assim, ó. Ó, fazendo essa partezinha aqui de vermelho vivo. Aqui dentro do gorrinho aqui, ó. É uma greguinha que tem aqui uma fitinha aqui em cima. Venho aqui do outro ladinho e faço o pedacinho que tem aqui, ó. Agora, eu venho fazendo a sombra dela. Então, eu venho com o vinho e vou colocar nessas baixadinhas aqui, ó. Ó, aqui, aqui. Com o cantinho do pincel, eu vou fazendo escuro nas partes que são baixinhas assim, ó. Olha, vou lá perto das frutinhas e vou fazer lá também, ó. E aqui. Tiro o excesso do meu pincel. E agora eu venho pegando o vinho assim, ó. Limpo o meu pincel, o excesso, e vou fazer a bordinha aqui, ó, com o vinho. Se vocês quiserem, podem fazer com um pincel pequenininho. Ó. E vai fazer em toda a volta essa parte aqui de contorno. Aqui também, ó. Contorninho em toda a volta da greguinha aqui em cima. Aqui, ó. Deixando ele marcadinho assim. Pego o vermelho e venho de novo aqui, ó, nessa parte, deixando bem iluminada, ó. Para parecer que ela tem bastante volume. Então, eu volto com o vermelho e ilumino aqui, ó. Ó. E venho lá no ladinho e vou iluminar lá também, aqui e lá. Agora, eu vou fazer com o preto. Deixa eu pegar o preto. Com o preto, eu vou fazer o acabamento do gorrinho. Então, eu venho de novo com o meu pincel. Deixa eu ver. Vou pegar o menorzinho aqui para fazer esse aqui, ó. Então, eu venho com o meu pincel aqui, ó, e vou lá em cima, ó, fazendo um risquinho em toda a bordinha aqui, ó, do gorrinho. Olha, vê que ele faz umas descidinhas aqui, ó, ele não é retinho. Então, ele forma os gominhos. Esses gominhos eu vou levar também o pretinho, ó.
fazendo o acabamento. Agora, venho de novo, deixa eu fazer mais certinho aqui, ó. Mais escurinho, porque é uma partezinha que vai ficar daqueles gorrinhos de lã que tem aquela partezinha pretinha, assim, uma listinha no meio. Então, daí tem essa listinha aqui, ó. Tem que fazer ela meia larguinha, ó. Não muito, tá, gente? Ó. Venho aqui e faço aqui também, ó. Depois, provavelmente, vou ter que fazer de novo quando fizer a carinha dele aqui. E vou fazer na volta também aqui, ó. Olha, ela faz umas voltinhas assim, ó. Tá? Aí, ó. Agora, a gente vai fazer a frutinha que tem aqui, ó. Então, aqui tem um azevinho, ó. Então, são duas frutinhas aqui, ó. Então, vou fazer ela aqui com o vermelho vivo, primeiro. Ó. É as frutinhas, aquelas que a gente é acostumado a fazer. Venho agora com o vinho e vou fazer a sombra dela aqui, ó. Aqui, como ela tá de frente, então ela tem a sombra em toda a voltinha dela aqui, ó. Vou lá e venho puxando a sombrinha do azevinho. Venho no centro e coloco mais um vermelhinho. Aqui, ó. Agora, venho com o branquinho marcando a luz dele aqui, ó. Então, vou fazer o brilho e a luz do azevinho aqui, ó. Que é a frutinha. Vou limpar meu pincel e vou harmonizar. Aqui. Agora, eu vou fazer a folhinha que tá aqui. Então, eu venho com o verde oliva, para diferenciar da parte que eu fiz de verdinho. Então, vou preencher ele com vermelho, com verde oliva. Aqui, ó. Ó. Fazendo as bordinhas. Preencho eles todo aqui, toda essa folhinha, com esse verdinho. Aqui também, ó. Vou preenchendo e fazendo todas as beiradinhas aqui, ó. Preencho bem. Fazer em volta aqui. E vou puxar lá, ó. Agora, eu venho com o verde pântano. Vou pegar ele aqui, tá? Acabei tirando ele daqui, ó. Ó, o verde pântano, eu vou escurecer. Aqui, ó. Dentro da folhinha, eu escureço, assim, ó. E daí eu venho fazendo a parte de fora de luz com o branquinho. Ó, venho aqui com o branquinho, vou colocar deste ladinho, fazendo a mesma folha da azedinha que a gente costuma fazer, do azevinho aqui, ó. Agora, eu venho com o branquinho e o vinho e vou fazer aqui do ladinho, ó. Então, venho primeiro com o branquinho, fazendo a folhinha aqui, ó. O branquinho da folhinha. Ó, faz com o cantinho do pincel, ou pode fazer com um pincel bem pequenininho, gente, ó. Agora, eu venho com o pântano e vou fazer as bordinhas, os espinhozinhos, ó. Lá em cima, aqui do ladinho, aqui, aqui, e vou lá em cima.
de novo aqui, ó, o tamanho do meu pincel, ó. E vou lá. Venho aqui e vou fazer os espinhozinhos deste ladinho, ó. Deixando sobressair o espinho para fora da folhinha. Assim, ó. Vou só escurecer um pouquinho aqui, ó. Essa partezinha aqui de baixo, para tirar aqui do gorrinho as frutinhas, ó. Vou deixá-las mais escurinhas na bordinha para aparecer mais. Agora, a gente vai vir fazendo o rostinho. Então, vamos fazer o rostinho primeiro, para depois a gente fazer a manta que tá ali. Então, para fazer o rostinho, eu vou usar um pouquinho do clareador. Eu preciso misturar bem aqui a tinta aqui no meio, ó. Então, vou vir aqui, colocando o clareador aqui, ó. E quando não tem saída para as beiradinhas, que nem aqui, ó, eu posso usar um pouquinho de clareador. Agora, eu venho com o branquinho, ó. Vou passar o branquinho em todo o rostinho dele aqui. Ó. Vou preencher com o branquinho, vou passar lá em cima, cuidando para não pegar o preto. Aqui. Venho aqui, deixo os olhinhos sem pintar, passo em volta, ó, e vou preencher o resto. Aqui o narizinho também não vou pintar. A boquinha eu posso pintar porque é só um risquinho, então eu posso fazer toda essa parte aqui, ó. Aqui também. Tem que cuidar para não colocar no olhinho, porque o olhinho depois vai ser preto, e daí ele não fica preto, ele vai ficar um cinza. Então, por isso que a gente tem que cuidar a entradinha ali do olhinho, e aqui também em volta do narizinho. Depois a gente faz, ó, faz assim, ó, para preencher bem direitinho aqui. Agora, eu venho com o cinza lunar. Ó, venho com o cantinho do meu pincel e vou colocar o cinza lunar aqui, ó. Para dar volume no rostinho, eu preciso escurecer umas partezinhas dele. Aqui neste cantinho também, nos cantinhos do rostinho, eu vou deixar mais escurinho, ó. Passo e venho harmonizando para dentro. Um pouquinho aqui em cima e um pouquinho aqui em volta do rostinho, ó. Aqui, ó. Marcando aqui o rostinho do bonequinho. E vou harmonizando para dentro do rostinho aqui, ó. Aqui na bordinha também, ó, com o cantinho do pincel, vou fazer a sombra aqui, ó. Dessa forma, assim, deixando ele mais escurinho. Venho com uma pitadinha de azul petróleo e vou escurecer um pouquinho mais aqui nos cantinhos, ó. Bem pouquinho, tá, gente, ó. Aqui, ó. Para deixar um tonzinho azuladinho aqui nessa partezinha de canto. Aqui, ó. Assim, ó. Agora, aqui tem um cantinho que é escuro. Aqui, ó. Que é o cantinho do gorrinho aqui do bonequinho. Então, vou fazer ele escurinho. Agora, eu venho com um pincel menorzinho e vou fazer aqui o olhinho do bonequinho. Vou usar o preto
para fazer o olhinho, ó. É só uma rodinha, tá, gente? Um círculo, ó. Venho aqui do outro lado e vou fazer também, ó, um pouquinho mais compridinho o olhinho. E já vou fazer também a boquinha aqui, ó. Deixa eu limpar aqui o meu pincel. Para puxar um pouquinho mais fininhas bordinhas assim, ó. Para fazer o narizinho, eu vou usar um amarelinho, ó. Tem um pouquinho de preto no meu pincel, então eu vou colocar um amarelinho, que não vai ficar tão amarelinho. Vou colocar uma pitadinha de vermelho aqui. Assim, ó. E venho com o amarelinho mais puro e venho só harmonizando aqui. Com o rosinha, eu vou colocar aqui na bochechinha 2 pinguinhos assim, ó, e vou abrindo para os ladinhos. Um rosadinho, ó. Entrando um pouquinho e abrindo para os ladinhos assim, ó. Fazendo a bochechinha do bonequinho mais rosadinho. Aqui também, ó. Deixa eu pegar um pouquinho de clareador, ó, para poder espalhar melhor. Então, eu venho fazendo aqui, na bochechinha dele, esse rosadinho. Deixa eu só harmonizar. Tem que cuidar muito para não puxar o preto. Ó. E venho aqui também, ó. Com o clareador, você vai conseguir clarear as bordinhas assim, ó, porque ela tem que ficar a bochechinha mais ou menos rosadinha. Então, eu tiro o excesso e volto lá. Se eu pintar mais, eu venho com o branquinho, ó. E vou harmonizando com o branquinho. Porque o fundo dele aqui vai ser todo branquinho. Aí eu volto com o branquinho e harmonizo. Agora eu venho fazendo só uns detalhezinhos aqui no cantinho. Assim, ó. Aqui e aqui. E vou fazer também um leve contorninho aqui no narizinho. Assim, ó, de um ladinho só do narizinho. E faço também aqui, ó, 2 risquinhos assim, ó, para aprofundar o olhinho. Assim. Venho colocando a luz, o brilho do olho, ali, ó. E aí tá a carinha do nosso bonequinho de neve. Agora, então, a gente vai fazer a manta. Se tiverem dúvida aí, abram aí e me perguntem, tá? Ó, então, para fazer a mantinha, eu vou usar o ocre. Então, já vou começar com ela aqui, ó. Vou lá bem na beiradinha da carinha, do rostinho, e vou fazer essa partezinha aqui da manta. Aqui, ó. Venho com o amarelo ouro e vou fazer aqui no centro. Aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu esqueci, que é bem esquecido mesmo, ó. Aqui, ó, gente, ó. Aqui eu tenho a partezinha do gorrinho que vai lá, ó. Então, eu venho aqui embaixo, faço lá e vou lá, ó, terminando em nada. Aqui tem uma bolinha e as coisinhas que saem para lá.
Ó, vou abrir um pouquinho mais aqui, ó. Esqueci de desenhar, ó. Aqui, aqui e aqui. Agora, eu vou fazer aquela parte primeiro, antes de fazer a mantinha. Eu vi que estava faltando alguma coisa aqui. Ó, então, eu vou começar lá na pontinha, lá, ó, aqui, ó. Com o amarelinho. Aqui, ó. Tá? Aqui, vou começar com o amarelinho na pontinha. Vou fazer o amarelinho também lá na partezinha das bolinhas, lá no fundo. Venho com o amarelo ocre no cantinho do meu pincel, escurecendo o ladinho das bolinhas lá, ó. Que é para ficar tipo aqueles pomponzinhos. Agora, eu venho e ilumino aqui, ó, com o branquinho. Assim, ó. Agora, venho aqui com o ocre e vou colocar um tom escurinho aqui, ó. Bem no cantinho ali do gorrinho. E vou fazer essa parte aqui agora, que é verde. Então, eu venho com o verde aqui, ó, e vou fazer lá, abrindo um pouquinho mais essa partezinha e fazendo o verdinho. Primeiro, o verde folha. Ó. Aqui. Toda essa partezinha aqui. Eu vou fazer com o verde folha. Preencho, pego no cantinho do pincel um pouquinho do verde oliva, vou lá na bordinha e vou fazer aqui na partezinha de baixo também, ó. Aqui, ó. E vou harmonizar para cima, para dentro aqui do meu gorrinho. Só a partezinha de baixo que eu vou puxar um pouquinho assim, ó. Deixando mais clarinho aqui no centro. Volto aqui e faço aquela luz que eu fiz lá, ó. Enquanto tá molhadinho, ele vai misturar. Ó, assim, ó. Agora, eu vou fazer o verdinho aqui também, já que eu tô com o pincel sujo. Então, vou fazer o verdinho que tá aqui, ó. E sai lá do gorrinho. Vou descer, vou preencher toda essa parte aqui, ó. Com esse verdinho. Venho aqui. E vou preenchendo essa parte aqui, ó. Primeiro com o verde folha e depois com o verde oliva, para fazer a sombra. Então, ó, vou passar o verde folha aqui. Venho com o verde oliva, vou fazer o cantinho aqui, ó. E vou puxar para cima, para dentro aqui do gorrinho, esse verdinho, para poder dar volume aqui, ó. Então, eu preciso subir com ele aqui, ó. Um pouquinho aqui no cantinho, ó. E aqui. E lá em cima também um pouquinho, ó. Puxando para dentro aqui, ó. Para deixar o gorrinho aqui, essa parte aqui, ó, da caldinha do gorrinho aqui, mais arredondadinho. Agora, eu venho e faço a luz aqui no centro, ó. Faço a luz e misturo, só para iluminar. Agora, eu venho aqui com o amarelo de novo. E vou fazer essa parte toda aqui, ó,
em amarelo. Ó. Aqui, ó. Onde eu acabei de desenhar, eu vou fazer com o amarelo. Vou preencher toda essa parte aqui, ó, com amarelo ouro. Aqui, ó. Esse meu amarelo já tá um pouco durinho, depois vou ter que fazer uma renovadinha nele, ó. Pinto de amarelinho, agora eu venho com o ocre. Então, venho com o ocre lá em cima, na bordinha, vou puxar aqui para dentro esse ocre, aqui, ó, fazendo uma sombra aqui nessa parte. Ó, venho aqui embaixo e faço a mesma coisa, puxando para dentro aqui do gorrinho. Ó, harmonizo as duas cores, bem harmonizadinhas essas partezinhas aqui. E agora eu venho com a luz, com o branquinho aqui, ó. E venho harmonizando também para cá. Ó. Misturando as cores e deixando o branquinho lá no centro. Agora, eu vou fazer a parte aqui das listinhas. Então, eu vou usar o vermelho vivo e o carmim, o vinho, tá? Ó, então, vermelho vivo, vou fazer essa lista aqui. O cantinho. Já vou passar lá na outra. Passo nas duas bordinhas e depois completo, ó. E vou lá naquela pequenininha que tem lá, ó. Aqui. Agora, eu venho com o vinho no cantinho do meu pincel e vou puxar aqui, ó. Ó, dos dois ladinhos eu vou colocar o vinho. Aqui também, para dentro. E lá também, ó, um pouquinho para dentro aqui, ó. Vou lá de novo e coloco aqui, ó. E aqui também. Ó. Agora, eu venho com o preto e vou fazer o acabamento. Deixa eu achar o preto aqui, ó. Tem tanta tinta aqui, ó. Com o cantinho do pincel, um ladinho, ó, só do ladinho do meu pincel, eu vou reforçar aqui essa partezinha. E agora, eu vou fazer lá, ó. Olha, eu vou correndo um acabamento até o fim lá, ó. Vou subindo e fazendo toda a bordinha lá do gorrinho, ó. Até lá. Venho aqui e faço a mesma coisa, ó. Vou colocar do ladinho de baixo, ó. Com o pretinho para fora, eu vou fazendo o acabamento aqui, ó. Assim, ó. Venho aqui e vou fazer as listinhas aqui também, ó. Aqui e aqui. Aqui, gente, vocês podem até fazer com aquelas canetinhas, tá? Eu não gosto muito de usar elas, porque elas ficam... Depois elas são a base meio de água, parece, e depois elas vazam. Olha. Então, ele vai ficar assim, o gorrinho. Agora, eu venho aqui e vou reforçar essa linha aqui, ó. Já que eu tô com o preto no meu pincel, então, vou reforçar aqui
essa partezinha aqui do gorrinho. Olha, deixando ele um pouquinho mais larguinho, para aparecer bem ali o cantinho. Tá? Agora sim, então, nós vamos fazer a partezinha aqui. Antes eu vou fazer aqui, ó, de verdinho oliva, ó. A gente vem e faz só um detalhezinho lá, ó. Então, eu vou fazer em verde e amarelo. Aqui, ó. O detalhezinho lá das franjinhas lá do gorrinho. Agora, a gente vai fazer a mantinha, ó. Então, aqui, ó, comecei a mantinha com o ocre. Então, vou usar o ocre, o amarelo, e vou usar também o terra queimada. Ó, essas três cores. Então, eu venho agora fazendo primeiro com o amarelo. Deixa eu só renovar meu amarelo aqui. Parece fácil de fazer, mas tem muito detalhezinho, ó. Deixa eu colocar um amarelinho novo. Ó. Então, eu vou vir com o amarelinho aqui, ó, nessa parte. Ui, deixa eu lavar meu pincel. Aqui, ó. Nessa partezinha aqui, eu venho com o amarelinho e já vou entrar com o ocre, ó. Então, o ocre, ele vai ficar nas pontinhas, porque aqui sim precisa ficar mais escurinha as pontinhas, olha. Agora, eu venho aqui dentro. Então, eu coloco o amarelo aqui, ó, nessa voltinha aqui, ó. E venho com o ocre aqui, puxando para dentro aqui também, ó. Venho com o ocre e vou pintar daqui para lá. Para poder dar volume aqui na minha mantinha, eu preciso fazer esse degradê de cor aqui, ó. Ó, puxando de lá para cá, assim, ó. Agora, eu venho fazendo com uma pitadinha de terra queimada, aqui essa parte de sombra. Antes que seque, eu já preciso trazer essa sombra aqui, ó. E aqui embaixo, eu vou fazer com o terra queimada e o ocre, ó. Eu tô com meu pincel sujo de terra queimada e vou passar o ocre puro, sem o amarelo, porque aqui é sombra. E ali, essa partezinha que sobrou aqui, ó, ela é fundo. Então, aqui eu tenho que fazer ele cinza. Cinza lunar, ó. Então, vou colocar o cinza lunar aqui, bem fechadinho. Porque o cinza lunar, toda a volta, ele tá mais consistente. Então, eu tenho que colocar aqui também mais pintado, bem pintadinho, ó. Tá? Depois eu vou sair ali, ó, com o mesmo fundo. Agora, eu venho com o terra queimada e vou fazer aqui, ó, uma sombra aqui embaixo. E lá também, ó, porque tá por baixo aqui a minha manta. Então, essas voltinhas que a gente tem que fazer bem certinhas. Vou pegar um papel limpinho. E vou lá agora, ó. Vou lá nessa parte aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer com o ocre já aqui, ó. Porque eu preciso destacar ele do amarelo. Então, ó, vou puxar o ocre. Vou fazer toda essa partezinha aqui de ocre. Aqui. E vou vir com um pouquinho do amarelo só para iluminar
aqui assim, ó. Essa partezinha aqui, ó. Assim. Agora, com o cantinho do meu pincel, eu vou lá e vou fazer o escuro aqui, ó. Para poder tirar a minha mantinha, as dobrinhas dela aqui, ó. E vou harmonizando para dentro. Então, eu tenho que fazer toda essa parte aqui com ele bem molhado, ó. Com a tinta molhada. Agora, eu venho fazendo uma pitadinha de luz. Então, eu venho com o branquinho e vou entrar aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Olha, fazendo bem a partezinha aqui e levando esse clarinho para lá, ó. Assim, ó. Vou fazer mais certinho. Embora aqui depois venha o preto fazendo o acabamento, porque ele vem toda essa volta, tem preto, ó. Vou fazer a luz ali. E vou fazer também a luz aqui, ó. Nessa parte aqui de amarelo. Para ficar bem iluminado aqui. Agora, eu vou lá em cima. Então, vou lá naquela partezinha aqui e vou pintar de vermelho. Aqui, ó. Toda essa parte aqui vai ser vermelha. Então, vou pintar de vermelho aqui. Ó, fazendo bem certinho o vermelhinho. Cuidar bem para não sair fora. E venho com o vinho fazendo o acabamento. Aqui, ó. E lá. Lá no cantinho, aqui no cantinho, assim, ó. Deixando clarinho no centro. Volto e coloco um pouquinho mais de clarinho. Aqui eu faço duas frutinhas, ó. Só 2 sinaizinhos, como se fossem umas frutinhas. Aqui, ó. E coloco só um pontinho de luz. Aqui e aqui. E tem também umas folhinhas assim, ó, verdinha. Como se fosse uma frutinha lá. Agora eu venho com o rosinha. Aqui, ó. O rosinha escuro. Venho fazendo o detalhezinho da mantinha. Vou lá em cima e faço também. Aqui, ó. Tá? Agora, então, eu vou contornar com o preto. Então, vou fazer o pretinho em toda essa volta aqui, ó. Então, começo lá em cima, fazendo o pretinho, sempre com a tinta novinha no pincel. Vou lá e vou fazer toda a voltinha. Limpando sempre um ladinho do pincel, ó. Para que não fique muito grosso, ó. Eu tiro o excesso e vou lá, ó. Ela vai ficar bem contornadinha, todas essas partezinhas aqui, ó. Ó. Agora, venho para cá. Aqui, ó. Vou contornar aqui. Aqui. Ó, tirando sempre o excesso aqui, ó. Agora, eu vou lá, ó. Vou fazer o cantinho. Venho fazendo a parte aqui de dentro, lá, ó. E vai aqui. E venho trazendo aqui a outra partezinha da mantinha. Deixa eu só harmonizar aqui um pouquinho. Agora, ela tem um detalhezinho, como se ela tivesse
um desenhinho aqui. Então, eu venho aqui com o amarelo ocre e o amarelo ouro. Então, vou fazer aqui, ó, com o amarelo ouro, só uns detalhezinhos assim, ó, como se fosse uns desenhinhos assim, ó. Deixa eu ver se aparece aqui, senão a gente tem que colocar o amarelo ocre, mas é só uns trabalhadinhos assim, ó, que vai parecer que a mantinha é trabalhadinha. Vou colocar um pouquinho de ocre aqui, ó. Ó. Só para aparecer mais o detalhezinho, ó. Então, ele aparece mais com o ocre. Aqui, ele já vai aparecer mais com o amarelinho, ó. Então, ela é toda trabalhadinha, como se tivesse um detalhezinho aqui, ó. Aqui nessa partezinha aqui de baixo, ela é trabalhadinha, e na partezinha de cima ela é lisa. Então, um ladinho ela é trabalhada e o outro ela é lisa. Então, por isso que ela vai ficar assim, ó. Tá? Agora, então, a gente vai terminar essa partezinha aqui que eu tinha começado. Então, vou fazer a sombrinha dela aqui com o terra. Vou passar o ocrezinho de novo para umedecer. Aqui que eu tinha começado. E agora eu vou fazer o terra queimada aqui, até para dar o suporte embaixo da carinha do bebê aqui, ó. Do bebê não, do bonequinho, né? Tava pintando um bebê. Ó. Agora eu vou trabalhar aqui também, ó. Com o amarelinho, ó. É só aparecendo umas minhoquinhas, ó, gente. Assim, ó. Umas mais, outras menos. Assim. Agora, então, vamos fazer o casaquinho. Então, agora, venho para cá e vou fazer o casaquinho. Deixa eu lavar bem o meu pincel, porque agora ele é todo vermelhinho. Então, nós vamos usar o vermelho vivo, o vinho, o preto e uma pitadinha de rosa. Então, vou tirar essas outras tintas daqui, para não atrapalhar a gente aqui. Tá? Então, a gente vai usar essas cores aqui. Então, vamos começar aqui, ó, fazendo essa parte da manguinha. Então, vou começar aqui em cima, ó, com o vermelho vivo. Então, vou passar o vermelho vivo nessa parte aqui. Vou passar aqui também nessa parte, que é uma partezinha do casaco. Aqui na carinha do bonequinho de baixo, também é uma parte do casaco. Aqui, ó. Antes que seque, eu já venho com o vinho. Então, o vinho, ele vai vir no cantinho do meu pincel, ó. Vou escurecer toda essa parte, bem escuro, porque aqui tá bem na sombra. Então, ela tem sombra em todas as partes aqui, ó, porque tudo aqui vai pegar a sombra aqui do rostinho do bonequinho. Agora, eu venho aqui com o vermelho. E aqui da manguinha. Assim, ó. Agora, eu venho para baixo aqui, fazendo a manguinha do casaco. Deixa eu só renovar aqui a minha tinta. Olha. Então, eu venho fazendo essa partezinha do casaco, da manguinha aqui, ó, bem vermelha, bem purinho. Vou lá na bordinha da mantinha e vou fazer lá também, ó. Aqui. Aqui eu vou desviar essa partezinha aqui que tem aqui.
Então, eu desvio ela e pinto as bordinhas. Venho aqui e faço para cá. Aqui. Ó, vou pintar fazendo um fundo primeiro. Logo em seguida, eu já venho com o vinho, porque eu preciso deixar escuro isso aqui, ó. Então, eu preciso vir com o vinho enquanto tá molhado o meu casaquinho aqui, ó. Porque se eu deixar ele secar, eu não consigo mais harmonizar, ó. E ainda vou colocar uma pitadinha de clareador aqui, porque aqui eu preciso da ajuda do clareador para poder fazer essa parte escura aqui, ó. Vou entrando com o escuro para dentro do vermelho, com o vinho. Aqui em volta dessa lapelinha aqui. Aqui em cima. E aqui esse cantinho também. Aqui, ó. Olha. E vou fazer toda essa parte aqui, ó, mais escura. Aqui eu vou colocar uma pitadinha de preto, ó. E vou colocar e já vou harmonizar, ó. Coloco o pretinho bem pouquinho, ó, aos pouquinhos aqui, ó. E vou harmonizar. Porque aqui é uma partezinha que vai ficar bem escurinha. Agora eu venho e harmonizo. Vou lá para cima com o vermelhinho e vou puxar a sombra lá para cima. Ó. Mas deixando mais escuro aqui no centro, ó, essa parte aqui, e aqui mais clarinho um pouquinho. E aqui em cima bem clarinho. Aqui, ó, fazendo bem o contorninho aqui, bem direitinho, deixando escurinho. Aqui também vai ficar um pouquinho escurinho aqui, ó. Só aqui nessa partezinha. Agora, eu vou passar o vermelho aqui. Na lapelinha, eu passo o vermelhinho. E já venho escurecendo com o vinho aqui, essa partezinha de baixo, ó. Puxando para cima, mas deixando ele mais clarinho no meio aqui, ó. Por isso que eu fiz as sombras aqui nas bordinhas, ó. Bem sombreadinho para parecer que ele tá, que é uma lapelinha que tá colocada aqui, ó. Tá? Agora, eu já venho fazendo os pretinhos. Então, ó, com o cantinho do meu pincel, o ladinho todo, ó, eu vou fazer o xadrezinho aqui do casaquinho, ó. Vou lá, tiro o excesso e é duas listinhas, uma do ladinho da outra. Venho aqui de novo. E faço mais para baixo aqui, outra listinha. Aqui, outra. E aqui, bem embaixo, eu vou fazer uma aqui, ó. Agora, eu tenho que fazer a listinha aqui, ó. Então, vou lá e vou puxar, ó. Limpando sempre o pincel, tirando o excesso. Eu vou fazer as listinhas assim, ó. Aqui. Olha que eu dou uma viradinha nela para ela ficar curvadinha. E venho aqui, fazendo aqui. E vou fazer
o contorninho aqui na volta da lapelinha. Assim, ó. E venho com o cantinho do meu pincel e vou fazer um botãozinho aqui. Ó. Deixa eu pegar um papel limpinho para limpar o meu pincel aqui. Vou só ajeitar aqui. Chegar bem na bordinha para dar a impressão que continua para lá, ó. Agora eu vou fazer o detalhezinho aqui da manguinha. Já estou aqui na manguinha, então vou terminar ela aqui, ó. Então, aqui é verdinho. Essa partezinha aqui é toda verdinha. Venho com o verde oliva, vou fazer aqui e aqui. E venho com o rosinha, fazendo a partezinha aqui do punho. Aqui, ó. Rosinha. Aqui, ó. Para lá. Fazendo toda essa partezinha como lá em cima no gorrinho. Pinto de rosa e vou fazer só um detalhezinho aqui, ó, em vinho. Aqui e aqui na partezinha de cima. Só um puxadinho. Agora, limpo meu pincel e venho com o branquinho fazendo o detalhe do xadrezinho, ó. Então, vou fazer o xadrezinho aqui, um pouquinho menorzinho, ó. E vou passar um risquinho aqui no centro. Assim, ó. Venho com o vermelho e vou fazer a luvinha aqui, ó. Vamos fazer todo o bonequinho aqui para ficar prontinho. Então, ó, a luvinha aqui de vermelho e a luvinha aqui também, ó. Que também pertence ao bonequinho de lá. Essa luvinha aqui, ó. Agora, eu venho com o vinho e vou fazer só uma marca assim, ó, na luvinha. Só uma marquinha para deixar a sombra da luvinha. Tiro o excesso do meu pincel e venho com o preto. De novo, ó. Vou fazer aqui. Aqui o acabamento. Vou fazer aqui, ó. E vou fazer em volta aqui, ó, do punho também. Aqui. Deixa eu limpar o meu pincel, ó. Fazendo o acabamento todo aqui do punho. Agora, eu vou fazer o casaquinho. Então, eu venho fazendo o casaquinho com o vermelho. Então, vamos fazer por partes aqui, ó. Venho passando o vermelho. Meu pincel tá sujo de preto, não tem problema, porque vai ter a sombra escura aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais de vermelho novinho. Sempre a tinta bem novinha. Então, ó, vou preencher essa parte aqui com o vermelho. Vou lá embaixo, ó, vou cuidar bem para fazer
as voltinhas aqui, ó. Porque aqui também o casaquinho vai fazer as profundidades aqui, ó. Do bonequinho aqui, ó. Do casaquinho. Então, eu venho colocando primeiro vermelho. Vou preencher toda essa parte. Tô colocando bastante tinta, tá, gente? Que é para ficar bem molhadinho mesmo aqui e não secar rápido, ó. Então, tô colocando um pouco mais de tinta. A bordinha. Como aqui ele é sintético, então ele vai secar mais rápido. Preencho toda a parte aqui de vermelhinho. Aqui embaixo também, ó. Entre aqui a manguinha do outro bonequinho e o casaquinho desse de cá, ó. Então, aqui tudo é vermelhinho, ó. Tá? Agora, eu venho fazendo as sombras. Então, vou começar primeiro aqui com o vinho. Ó. Vou colocar o vinho aqui nessa parte e vou puxando assim, ó, para os ladinhos. Ó. E venho harmonizando aqui, ó, porque eu tenho que dar profundidade aqui nessa parte aqui do casaco. Ó, então, eu coloco o vermelho e venho puxando para as bordinhas o vinho. Ó. Aqui em cima, ele vai ficar todo escuro. Ó, vou puxar, harmonizar para baixo. Agora, eu venho aqui, ó. De novo, aqui, ó, vou colocar bastante tinta e vou abrindo para as bordinhas, ó. Aqui, ó. Venho e venho harmonizando, ó. Ó, não consegui harmonizar bem, eu volto com o vermelho, ó. E vou harmonizando o escuro aqui, ó. E aqui ele vai ficar vermelho aqui, porque aqui é a parte de luz. Ó, então, eu volto com o vermelhinho e vou colocar aqui, ó, mas deixando a profundidade ali do escuro. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou harmonizar aqui, ó. Para não ficar manchadinho. Vou fazer aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó. Tirando a marca aqui, ó. Aqui nessa partezinha de baixo aqui, ó, ela vai ficar escurinha. Aqui, ó. Ó. Aqui também. Agora, eu vou fazer um pouquinho aqui. Aqui embaixo do coraçãozinho. Vai ficar todo escuro. Aqui nesse cantinho aqui também, ó. E aqui também. Porque aqui tudo é sombra, ó. Então, aqui vai ficar escuro. Aqui neste cantinho também.
ó. E aqui ele vai ficar clarinho aqui, ó. Agora eu volto colocando o vermelhinho de novo aqui. Ó. Aqui no cantinho, uma pitadinha de vinho para ficar lá mais escurinha na borda. O vermelhinho aqui e aqui. Agora sim, gente, eu venho com uma pitadinha de preto. Ou posso vir com o verde pântano. Deixa eu ver qual que vai ficar menos preto, ó. Vou vir com o pântano, ó. Que o pântano misturado com o vermelho, ele vai ficar só um tonzinho mais escuro, ó. Venho aqui e vou abrindo para as bordinhas, ó. Vou harmonizando bem. Tem que harmonizar bem para poder ficar bem fundinho ali e com os gominhos aqui, ó. Depois eu ainda tenho que voltar com um pouquinho de vermelho, ó. Venho fazendo os escurinhos aqui, ó. Puxando para os ladinhos, sem cobrir todo o vermelho. Ó. Venho aqui agora, fazendo aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais, ó. Aqui embaixo. Olha, então ele vai ficar os gominhos escuros. Aqui um pouquinho mais escurinho. Aqui também. E aqui embaixo do bracinho vai ficar todo escuro. Porque eu preciso tirar o bracinho de lá, ó. Então, eu preciso escurecer essa parte aqui. Agora, eu volto com o vermelho, deixa eu colocar mais vermelho aqui. Vou voltar com o vermelho e vou iluminar. Aqui, ó. Essa parte aqui. 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 Deixando só os gominhos escuros, ó. E aqui eu vou escurecer. Um pouquinho mais aqui. E vou colocar uma pitadinha também de pântano aqui, ó. Escurecendo ali e dando uma puxadinha aqui de vermelho. Assim, ó. Então, ele vai ficar assim o casaquinho. Agora, eu venho de novo com o pretinho. Aqui, ó. Ó. Bem pouquinha tinta no meu pincel. Eu vou fazer o detalhezinho aqui primeiro, ó. Aqui. Aqui, ó. Deixa eu colocar mais tinta. Oi. Aqui também.
Ó. Aqui. Agora eu venho fazendo... Ah, aqui tem outro, quer ver? Peraí, aqui. Agora, feito a listinha assim, eu venho e faço aquela que tá aqui, ó. Então, para o casaquinho ficar com movimento, eu vou fazer assim, ó. Aqui, aqui. Agora, eu já venho aqui e aqui, ó, para ele poder ter movimento. Então, agora eu venho aqui, ó, já vou mudar a direção. Venho aqui, ó, fazendo um leve torcidinho. E venho para cá, ó, como se ele viesse fazendo o detalhezinho aqui, ó. Porque ele tá mais abertinho que o meu casaquinho, aqui embaixo. Agora, eu já posso vir trazendo as listinhas para cá. Mas aqui elas vão automaticamente se desencontrar. E lá em cima também. Então, ó, o xadrezinho vou fazer aqui também, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Ó. Agora eu vou fazer a parte aqui do coraçãozinho, que é rosinha. Aqui. Coraçãozinho rosinha. Rosa escuro, eu tô usando. Vou fazer o pretinho. Deixa eu pegar um pincel menor. O pretinho aqui do botão. Aqui, ó. E aqui ele tem um detalhezinho que é um pesponto aqui. Então, ele vem fazendo todo um pespontinho assim, ó, um pesponto, ó, como se tivesse uma costurinha aqui, ó. Assim. E tem também o contorninho dele lá fora, assim, ó. Ó. E agora tem os detalhezinhos dos botões, ó. Dois pontinhos branquinhos. Então, vamos fazer agora a parte aqui do casaquinho, da bordinha aqui do casaquinho. Então, aqui a bordinha do casaquinho, ela é verdinha. Deixa eu renovar meu verdinho aqui. Olha, essa parte aqui é verdinha agora, ó. Então, verde folha. Nossa, minha tinta vai embolando rapidinho, ó. Verde folha, aqui. E é feito a mesma coisa que foi feito lá naquela partezinha lá de cima, aonde tem a greguinha lá no gorro. Então, ela vai ficando com as partezinhas mais escuras. Ó, vou passar o verdinho primeiro, deixa eu pegar aqui do meu potinho. Ó. Primeiro o verdinho.
Agora eu venho com o verde folha, o verde oliva, e vou fazer no verde folha umas sombras, ó. Mostrando aqui as descidinhas que faz também o tecido lá do casaco, ó. Aqui, aqui também um pouquinho, e aqui, ó. Agora eu volto com o verdinho e vou incorporar. Que daí vai ficar só aquele escurinho lá na descidinha, ó. Aqui. E aqui, ó, nesse cantinho aqui também, ó. Verdinho escurinho. E aqui o clarinho. Ó, vai ficar todo assim, ó. Agora eu venho e faço o detalhezinho. Mas antes de fazer o detalhezinho ali, nós vamos fazer aqui o corpinho do bonequinho de neve. Então, eu venho aqui, ó, com o cinza lunar. Agora, aqui, eu vou colocar um pouquinho de clareador, ó. Então, vou colocar o clareador para poder espalhar essa parte aqui, ó, com mais facilidade, ó. Então, eu venho com o clareador aqui. Vou passar ele aqui. Agora, eu venho com o branquinho, vou pegar um branquinho mais molinho. Mais macio. Aqui, ó. E vou preencher todo ele de branquinho aqui, ó. Colocar uma pitadinha de clareador aqui no branquinho, ó. Ó. Coloquei um pouquinho do clareador aqui, ó, no branquinho. Para quê? Olha como ele fica mais fininho, ó. Porque aqui eu vou fazer um fundo, inclusive lá onde eu passei o cinza lunar quando fiz o fundo. Aqui, ó. Porque depois eu venho fazendo bem certinho todo o acabamento aqui. Ó. Então, vou passar uma base de branco. E daí venho fazendo o acabamento aqui do boneco. Aqui na bordinha. Aqui. Ó. Deixa eu pôr mais um pouquinho do clareador. E o clareador, gente, aqui é o que vai fazer com que eu faça mais parelhinho aqui, ó. Por isso que eu coloco uma pitadinha de clareador na tinta, ó. E daí ela vai ficar mais flexível para mim poder preencher isso aqui, ó, mais molinha, mais ralinha, para que eu possa preencher sem ficar muito manchado, ó. Vai lá no branquinho e vai lá no clareador, ó. Para poder fazer essa partezinha aqui embaixo, ó. Um pouquinho mais aqui. Ó. Agora eu venho com o cinza lunar. Então, o cinza lunar, eu vou entrar com ele aqui, ó. Nessa parte aqui de cima. Aqui, vou puxar para dentro do branquinho para poder dar volume aqui, ó. Olha, lá no cantinho, na bordinha. E aqui, ó. Aqui também, vou colocar o cinza lunar primeiro. Harmonizando bem aqui, ó.
Aqui nessa parte de baixo aqui também vai ficar escuro com o cinza lunar. Primeiro cinza lunar, ó. Puxando para dentro aqui. Essa parte, ó, deixando assim, ó. Não precisa ficar muito lisinho, porque ele não é muito lisinho. Ele é um boneco de neve, então não pode ser muito liso. Agora, eu venho colocando o azul, porque a neve, ela tem um puxado para o azul. Então, vou fazer a sombra aqui, ó, com o azul petróleo, que misturado com o cinza e o branco, vai ficar um azul neve mesmo, ó. Olha, venho aqui e vou fazendo nessa parte aqui, ó. Puxar para cá. Aqui. E venho incorporando agora aqui, ó. Ó. Assim, ó. Agora venho para cá. Aqui embaixo, ó. Vou escurecer essa parte aqui. E aqui, essa parte toda aqui também, ó. Embaixo aqui. E aqui também nessa beirada. Tirando o bonequinho lá do fundo, que o fundo é cinza lunar, ó. Então, eu preciso tirar meu bonequinho lá do fundo, ó. Então, eu tenho que escurecer ele aqui, ó. Para que ele possa sobressair do fundo aqui da minha pintura. Agora, com uma pitadinha de branco no pincel, eu vou harmonizar, ó. Olha, venho com o branquinho e vou harmonizando as cores. Ó. Sem deixar ele muito lisinho, ele tem que ficar com uma textura de bonequinho de neve mesmo, ó. Assim, ó. Porque se ele ficar lisinho, ele não é um bonequinho feito de neve, ele nunca vai ficar lisinho. Então, ele não pode, ele tem que ficar assim mesmo, manchadinho, com uma luz no meio.